A Rádio Internacional do Egito apresenta 9 de agosto, o Dia Internacional dos Povos Indígenas. Produzido por Mohamed Abd al-Kamel. Apresentado por Ana Tibissai Farfan. Sejam bem-vindos, queridos ouvintes. Olá, sejam bem-vindos, queridos ouvintes dos povos indígenas. Hoje temos a maior honra de participar com vocês a celebração de uma data inesquecível, um dia especial, no qual o mundo inteiro celebra e homenageia aos povos indígenas. Os povos indígenas são nossos parceiros deste mundo e desta vida. Viva os povos indígenas e feliz Dia Internacional deles. Por esta ocasião, hoje temos a maior honra de apresentar estas entrevistas que foram mantidas com várias ilustres figuras e ícones dos povos indígenas do Brasil. Daniel Munduruku é um escritor, professor, ator e ativista indígena brasileiro. Seja bem-vindo e feliz Dia dos Povos Indígenas. A palavra está com você agora. Uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde a todos. Aqui é Daniel Munduruku. Com alegria eu respondo as questões que me foram passadas aqui nesse áudio. Aqui diz: olá, seja bem-vindo, temos a maior honra de manter esta entrevista com você neste dia especial 9 de agosto, Dia Internacional dos Povos Indígenas. Gostaríamos de saber mais sobre a história dos povos indígenas no Brasil e o papel que desempenharam na construção do Brasil. Bom, veja bem, é muito difícil responder isso de uma forma muito sucinta, porque a história do Brasil começa, a história oficial, a história contada pelos colonizadores começa em 1500, quando os portugueses por aqui chegaram e se estabeleceram ou estabeleceram o Brasil como colônia de Portugal. Obviamente que foi um início muito, muito difícil por conta da ideia equivocada que eles tinham de terem chegado às Índias. Por esse motivo, até eles começaram a chamar os habitantes originários da terra com a palavra índio. É uma palavra genérica que escondia muito a diversidade cultural e linguística que por aqui existia. Mas essa história, começada e contada pelo colonizador a partir de 1500, ela esconde exatamente toda a contribuição que as populações indígenas deram e dão até hoje para a formação da identidade e da história do Brasil como um todo. E os povos indígenas estão aqui, né, nesse território chamado depois de Brasil, há pelo menos 20 mil anos. Portanto, já tinham toda a construção de uma história, de uma trajetória, de uma narrativa oral, né, de uma pedagogia de transmissão de saberes, que foi completamente esquecida ou ocultada na medida em que os colonizadores foram chegando e foram se adonando, se tornando donos desse território. E, é claro, para isso precisavam primeiro desacreditar na humanidade dessas populações, e assim o fizeram, né? Trouxeram os jesuítas, que vieram salvar a alma dessas populações, e foram criando com isso toda uma narrativa, um relato histórico, né, que fazia com que o nascente povo brasileiro supervalorizasse as identidades europeias e
subvalorizasse as identidades indígenas. Isso foi num constante até o século XX, basicamente. E os povos indígenas sempre foram colocados como mesmo um estorvo para a constituição do Brasil enquanto nação, né? E essas populações foram sendo deixadas de lado, quando não totalmente perseguidas, totalmente escravizadas, né? E em muitos casos até mesmo chegaram ao extermínio dessa população. Então a história do Brasil é baseada assim, numa história de violência contra os povos originários, os povos indígenas, e que levou muito tempo, né, e ainda está levando todo esse tempo para que o Brasil olhe para si mesmo como fruto, né, desse desencontro entre os povos originários, os povos indígenas, os africanos que foram trazidos para cá escravizados, e o próprio povo europeu, né, com toda a sua pompa e com toda a sua arrogância secular. Segunda questão. Entre o passado e o presente, os povos indígenas têm contribuições nas áreas diferentes no Brasil. Gostaríamos de saber mais sobre estas contribuições e as ilustres figuras indígenas no Brasil. Os povos indígenas sempre tiveram uma contribuição muito importante, mas a história oficial, hegemônica, contada pelos europeus, sempre colocou essas populações como uma forma inferiorizada. Portanto, a história não narra os grandes feitos dessas populações. Quando falam algo, falam para vangloriar os colonizadores. E os indígenas sempre são colocados como selvagens, como os inimigos da sociedade brasileira, da população brasileira, isso ao longo do tempo, né? Mas é claro que, apesar disso tudo, apesar de toda essa negação, os indígenas sempre estiveram muito presentes na formação da história do Brasil, na formação da identidade brasileira, e também na própria composição do imaginário brasileiro como um todo, né? O Brasil é o que é graças à influência das línguas indígenas, graças à influência da cultura religiosa, ou a cultura espiritual, né, dos povos indígenas, e que foi gerando no brasileiro, que ia nascendo dessa confluência de várias culturas, e foi gerando um brasileiro completamente místico, um brasileiro que é mantido, tem uma fé mantida pelas diferentes tradições, né, religiosas, sobretudo dessas tradições indígenas e das tradições africanas. Então, não existe um brasileiro puro no sentido de que é um brasileiro nascido do nada, né? Pelo contrário, o brasileiro, para ser brasileiro, ele traz consigo o DNA, primeiramente indígena, o DNA europeu, e depois o DNA também dos povos africanos, né? Escravizados, repito, e é claro, e depois outros povos que vieram para cá, mas no decorrer do tempo, né? Da história. Então, nós entendemos assim que essas contribuições, né, o português falado no Brasil é um português diferente do português do colonizador, né, porque tem uma mistura da língua tupi, uma mistura das línguas africanas e a mistura do próprio português que veio da Europa. Isso também está muito presente, essa influência está muito presente na gastronomia, está muito presente no imaginário das histórias, naquilo que nós chamamos de folclore, né? Está muito presente no folclore brasileiro, portanto no imaginário, naquilo que forma a identidade cultural do nosso país. Terceira questão, o governo atual no Brasil
tenta com toda a força destacar e apoiar os povos indígenas no Brasil como parte inseparável da sociedade. Gostaria de saber sua visão sobre isso. Olha, eu diria assim que o Brasil tem 523 anos feito agora. Não é? São 523 anos de negação das histórias indígenas. Só muito recentemente, em 1988, é que o Estado brasileiro considerou os povos indígenas como brasileiros de direito. Ou seja, durante mais de 500 anos, ou quase 500 anos, os indígenas tiveram políticas que foram desenvolvidas para o apagamento, para a aniquilação de suas culturas e das suas tradições. Não é? Se nós temos hoje um governo que está mais à esquerda, está mais preocupado com essa manutenção das culturas indígenas, isso não é simplesmente um mérito desse governo, mas é o mérito também da luta da sociedade civil brasileira, que sempre olhou para os povos indígenas de uma maneira muito diferenciada. Isso, a sociedade civil organizada. É claro que o discurso hegemônico que passa pelo discurso da educação, da formação das crianças e dos jovens, foram sempre discursos do apagamento, né, dessa memória ancestral. Portanto, por mais esforço que o atual governo faça nessa direção, ele vai sofrer sempre uma força contrária que vai querer que o Brasil continue sendo preconceituoso, sendo um país que nega as suas raízes ancestrais. Portanto, não é com toda a força, porque para ser com toda a força nós teríamos que ter uma revolução, e uma revolução que nasça na educação, né, que nasça no reconhecimento dos péssimos serviços que foram prestados pelos colonizadores ao longo do tempo, e, portanto, uma reparação, né, para os povos indígenas e os povos africanos que aqui vieram e acabaram construindo o Brasil, não para usufruir do Brasil, mas como escravos e escravizados que foram. Então, a minha visão, né, é que é uma visão crítica, porque entendo que mesmo esse governo, com todo o esforço que possa fazer, ainda vai fazer pouco para poder tornar o Brasil um país livre. Livre do preconceito, livre do racismo, livre da violência institucional, livre do desconhecimento dos povos originários como povos primeiros dessa nação brasileira. No fim, e suas mensagens para os povos indígenas em seu Dia Internacional, para o Rádio do Egito também. Olha só, pessoal do Egito, que nos escuta, o Egito trouxe muito boas contribuições para a história da humanidade. Nem sempre essas contribuições foram devidamente reconhecidas pela sociedade ocidental, que é uma sociedade que costuma se apropriar da ciência dos outros, né, e chamar de sua. No Brasil aconteceu a mesma coisa, acontece até hoje. Muitos dos saberes indígenas e africanos são saberes, né, de origem, né, e mesmo assim nunca foi dado o crédito desses saberes aos povos indígenas. Nós precisamos lutar para que isso aconteça. Obviamente que eu entendo que o Dia Internacional dos Povos Indígenas não é um dia de luta, simplesmente. Ele é um dia de celebração, né? E celebrar é exatamente a gente ser capaz de olhar para trás, reverenciar o passado, reverenciar a memória dos ancestrais, e nos comprometermos, criar um compromisso de que nós vamos atualizar essa memória para que ela faça sentido hoje e que ela possa ter a liberdade de acontecer, né, e aconteça com toda
toda a bravura, com toda a candura que é necessária para que cada brasileiro, cada brasileira possa ter coragem de olhar para si mesmo e reconhecer que dentro de si mora um indígena, mora um africano, né, mora um europeu, né, e com isso crie um orgulho desse pertencimento e crie também um compromisso de mudar o Brasil para melhor, para que o Brasil seja de fato o país de todos. Acredito que é essa a minha mensagem e eu deixo meu abraço muito sincero e carinhoso e caloroso para todos os ouvintes da Rádio do Egito. Um abraço. Agora vamos ouvir outra ilustre figura, Ailton Alves Lacerda Krenak, mas o líder indígena, ambientalista, filósofo, poeta e escritor brasileiro. Seja bem-vindo e feliz Dia dos Povos Indígenas. A palavra está com você agora. Nós temos uma história dos povos indígenas no Brasil, onde a narrativa ela foi instituída pelos colonizadores, né? Então, os portugueses criaram a narrativa sobre a história dos povos indígenas no Brasil. E só recentemente, pessoas indígenas de diferentes regiões do país começam a narrar uma outra história sobre nós mesmos, em que a ênfase é denunciar o genocídio, esse genocídio americano, que incidiu sobre o continente e que, no caso do Brasil, quase que aniquilou com os povos nativos daqui. Nós éramos centenas de etnias e a colonização, além de tomar os territórios, impôs uma língua que é a língua portuguesa, criou muitos obstáculos para que essas pessoas, essas famílias indígenas pudessem continuar habitando os seus lugares de origem, um conflito que persiste até hoje, porque apesar da nossa Constituição estabelecer a obrigatoriedade do Brasil, né, do governo nacional, demarcar e proteger os territórios indígenas e proteger a vida das pessoas indígenas, essa questão ainda é muito cercada por contendas, por conflitos. Há, inclusive, um debate interno aqui no país hoje, que envolve o Congresso, o Senado e mesmo o STF, sobre a aplicação do princípio que está na nossa Constituição, que determina que o Estado brasileiro se obriga a reconhecer e demarcar os territórios indígenas. Esse conflito está estabelecido por um ato administrativo do Executivo que se chama marco temporal. É um instrumento que eles tentam dar sentido jurídico para ele, mas ele é um documento político que tem o objetivo de impedir a demarcação das terras indígenas. Essa questão já foi levada à FAO, à ONU, já foi levada a vários organismos internacionais, é uma denúncia conhecida da maioria de vocês que estão me ouvindo. Então, a história dos povos indígenas no Brasil é uma história de resistência, é uma história de luta, não houve integração aqui. A ideia de que nós somos um país integrado etnicamente, ele oculta uma violência constante na negação dos direitos dos povos indígenas. Eu participei na Constituinte em 87, onde eu apresentei essa reivindicação de reconhecimento e demarcação dos territórios indígenas como talvez uma primeira inflexão, uma primeira mudança radical
no trato que a República Brasileira concedeu aos povos nativos nos séculos anteriores, né? Há somente 30 anos as pessoas indígenas no nosso país são admitidos como cidadãos, né? São cidadãos ainda meio precários, mas essa cidadania ordinária todos alcançaram a partir da Constituinte de 87, 88. E pensar num papel que os povos indígenas desempenharam na construção do Brasil deveria partir do entendimento de que o território onde se estabeleceu o Brasil é indígena. O Brasil é terra indígena. Então, perguntar qual a contribuição que nós demos ao Brasil parece um esquecimento de que nós demos tudo para o Brasil. Os estrangeiros que vieram para cá vieram aqui saquear o Brasil. Os portugueses, todo mundo. Até os últimos imigrantes que vieram para cá no final do século XIX, começo do século XX, eles vieram para cá fugindo dos seus territórios de origem e ocupar o nosso território de origem. Não tem muito sentido uma pergunta qual a contribuição que os indígenas deram para o Brasil. É ofensiva essa pergunta. Nós demos tudo para o Brasil. E o Brasil até agora não está dando nada para nós. Essa é a questão 2, né? Entre o passado e o presente dos povos indígenas, a ideia de contribuição que personalidades ou pessoas indígenas tenham dado para a cultura brasileira, ela deveria ser entendida também nos termos de que a convivência entre culturas diferentes, elas implicam em intercâmbio, né? Tem um intercâmbio, um influencia o outro, às vezes influencia positivamente. No caso dos povos indígenas, cerca de mais de 900 etnias no século XVII e XVIII, foram declinando até chegar no século XX, contando 180 famílias desses grupos étnicos, né? Quando a gente virou o século XXI, a observação de que muitas pessoas vivendo em diferentes regiões do Brasil se autodeclaram indígena, está refletido no censo que foi publicado essa semana agora. O IBGE publicou um censo que estima a população indígena no Brasil na casa dos 1.700.000 pessoas, que é muito pouco comparado com os 230 milhões de brasileiros, né? É menos de 1% da população do país. Nós quase que fomos levados à extinção por essa violência colonial. As influências que são visíveis das culturas, né, de tanta diversidade indígena no concerto do Brasil, desde a cultura alimentícia, né, a base alimentar do Brasil é indígena. O que as pessoas comem? Comem o que tira da terra, né? A agricultura que foi praticada no Brasil até o século XX era uma agricultura ainda com fortes marcas das práticas agrícolas e de cultivo indígena. Agora, com a entrada do agronegócio, com essa coisa do capitalismo invadir toda a vida brasileira, nós temos uma agricultura aí que é uma agricultura de exportação. É soja, que não é nosso, e outros grãos também, e alguns outros produtos agrícolas que atendem ao mercado externo. Mas no Brasil, se você olhar a agricultura familiar brasileira, ela é eminentemente indígena. As contribuições na saúde, na própria disposição do território brasileiro, é impossível ocultar a contribuição indígena, né? A pergunta 3,
O governo atual no Brasil tenta com toda a força destacar e apoiar os povos indígenas como parte inseparável da sociedade. Gostaria de saber a sua visão sobre isso. Essa pergunta 3. Resposta. Nós já passamos por experiências muito diversas com diferentes governos, né? Na ditadura, por exemplo, nós fomos posto num limite da sobrevivência até o final dos anos 80. E, como eu mencionei a Constituinte de 87 e 88, ela criou um novo regime de relação do Estado brasileiro com a sociedade indígena e melhorou muito, digamos, nos últimos 30 anos em relação ao passado colonial. Mas nós tivemos uma tragédia recente, que foi um fascista governando o Brasil e ameaçando os índios de extermínio, né? Os povos indígenas foram duramente atacados pelo governo Bolsonaro. E para a gente sobreviver a essa ameaça, nós tivemos que fazer uma mobilização muito grande, apoiar essa iniciativa de um governo de coalizão, que é liderado pelo presidente Lula, mas que carrega muita dificuldade de implementar as propostas que o presidente Lula tem para os povos indígenas. Apesar de ele estar próximo da demanda dos povos indígenas, nomeou uma ministra, uma mulher indígena para um ministério, criou um ministério dos povos indígenas, que é um feito grandioso, mas a questão é dar poder a essa pasta que foi criada do Ministério dos Povos Indígenas, dar mesmo um mandato verdadeiro à ministra Sônia Guajajara para que ela possa fazer o trabalho de um ministro, né? E nós temos visto muita dificuldade na execução disso. Agora nós temos um fórum de presidentes na Amazônia, essa questão voltou a ser discutida e parece que não é uma prioridade do governo nacional reconhecer os direitos indígenas plenamente, né? É uma disposição do presidente Lula, mas ele precisa convencer o governo dele todo a respeitar a Constituição e sanar os danos que foram legados pelo governo anterior, né? O último mandato de presidência da República foi muito ruim para o povo indígena. É essa a situação que nós estamos vivendo hoje, ao mesmo tempo que nós temos uma ministra, uma mulher indígena, temos a presidente da FUNAI, que é uma mulher indígena, nós temos essas duas agências do Estado enfraquecidas politicamente, internamente, porque tem muita contradição dentro do governo. É uma questão que nós vamos ter que superar. A nossa história é muito longa. A gente já recebeu os colonizadores aqui, tivemos que conviver com eles até agora e vamos continuar convivendo. A cada década, a cada geração, um novo desafio. É a história dos povos, né? Nós temos uma Declaração Internacional dos Povos Indígenas, que celebra no dia 9 de agosto, o Dia Mundial dos Povos Indígenas. Então, que todos os povos indígenas do mundo inteiro sejam reconhecidos nos seus direitos fundamentais, né? O direito ao seu território, sua vida, sua expressão cultural, suas línguas, que são modos próprios de cada etnia, de cada povo, se reconhecer, né? Se estabelecer como uma comunidade. Agradeço a oportunidade dessa entrevista com vocês e espero que a gente tenha muitos encontros. Grande abraço. Sérgio Cacique Popiwa, um dos líderes indígenas no Brasil. Seja bem-vindo e feliz Dia dos Povos Indígenas. E a palavra está com você agora. Bom dia, estou feliz de estar dando entrevista, falando um pouquinho da cultura indígena do Brasil. E
também falar um pouco sobre a construção, né? A participação do povo indígena na construção do Brasil, né? Nós, povos indígenas aqui do Brasil, temos participação essencial na construção, porque quando os colonizadores chegou, a gente recebeu, mas como a gente é um povo pacífico, né? O Guarani-Mbué é um povo pacífico. A gente recebeu o colonizador como um amigo, né? Mas sem pensar que essa recepção poderia trazer para a gente um futuro que não foi muito bom para a gente. A gente ajudou o colonizador a se instalar no Brasil, ensinando a eles a nossa língua, a nossa cultura, o nosso costume, né? E depois eles, né, foram tomando conta, como tem visão de retirar a riqueza do solo, da mata e tudo mais. Começou com o pau-brasil, né, que foi extraído e levado para a Europa, né. Isso começou, né, essa parte, né, de extrair as riquezas do Brasil para levar lá para fora, e com isso houve trabalho forçado, trabalho escravo do povo indígena, né? Mas depois fomos perdendo o nosso território para os colonizadores, né? Tanto que hoje, atualmente, a gente luta para garantir um pedaço de terra, né? Para que nossas futuras gerações tenham a possibilidade de continuar vivendo o nosso jeito de ser, né? Com a nossa cultura, com a nossa alimentação, com o nosso jeito de ser mesmo. Mas que hoje a luta que a gente tem para garantir esse espaço não tem sido fácil nesses últimos 500 e poucos anos, né? Mas estamos aí, né, lutando contra o governo, contra o Congresso, contra os grandes fazendeiros, ruralistas e tudo mais, né, que estão de olho, né, nas nossas terras, né. Isso essa é uma luta que a gente vem enfrentando há 500 e poucos anos. A contribuição mais significante, né, que a gente contribuiu foi no jeito de ser do brasileiro, né? Por exemplo, tomar banho todo dia, alimentar-se de raízes como mandioca, milho, essas coisas, né? Foi uma contribuição muito importante que a gente contribuiu para o colonizador, né? Só foi assim que eles conseguiram sobreviver nas terras do Brasil no começo da invasão, né? E outras coisas também, como estradas, né? Estrada que liga do norte ao sul.
foram feitas em cima das nossas trilhas, né? Que a gente usava para visitar os parentes do sul, do norte. Então, as grandes rodovias hoje que se encontram no Brasil foram construídas acompanhando a trilha antiga dos nossos antepassados. A contribuição mais significantes, né, que a gente contribuiu foi no jeito de ser do brasileiro, né? Por exemplo, tomar banho todo dia, alimentar-se de raízes como mandioca, milho, essas coisas, né? Foi uma contribuição muito importante que a gente contribuiu para o colonizador, né? Só foi assim que eles conseguiram sobreviver nas terras do Brasil no começo da invasão, né? E outras coisas também, como estradas, né? Estrada que liga do norte ao sul, foram feitas em cima das nossas trilhas, né? Que a gente usava para visitar os parentes do sul, do norte. Então, as grandes rodovias hoje que se encontram no Brasil foram construídas acompanhando a trilha antiga dos nossos antepassados. A gente está atualmente nesse governo Lula, né? Que começou em 2023, né? A gente tem um pouco mais de visibilidade, um pouco mais de apoio, né? Na luta para garantir a terra, o reconhecimento, né? Mas ainda assim a gente enfrenta algumas dificuldades, né? Porque existe muito o interesse, né, do poder político quanto o poder dos grandes empresários, né? Então nós, povos indígenas do Brasil, estamos em mais ou menos 320 povos, né, diferentes, falando 230 línguas, né? A nossa luta é o que eu falei antes, né? Garantia das nossas terras para nossa continuação, né? Pela garantia das novas gerações. Então, por isso que a gente luta, a gente sempre vai lutar pelo que a gente entende que a gente precisa para sobreviver. Então, a mensagem que eu deixo para os demais povos indígenas nesse Dia Internacional dos Povos Indígenas, né, é que a gente não perca a nossa essência, o nosso jeito de ser, o nosso costume, as nossas tradições, porque isso fortalece como um ser indígena. Sem as nossas culturas, sem a nossa língua, infelizmente a gente fica fraco culturalmente, mas preservando a nossa cultura, a nossa língua, o nosso jeito de ser, esse é a principal força que a gente tem
de se reconhecer como indígena, vivente, né, das matas, né, da natureza, e o respeito que a gente tem pelo meio ambiente. Então isso eu gostaria de deixar como uma mensagem, né, para a gente estar sempre lutando por nossos direitos, pelo reconhecimento, pelo respeito, né, e a preservação da natureza, do meio ambiente, que garante a nossa sobrevivência aqui no planeta Terra, né. E é isso aí, muito obrigado. Eu agradeço demais a oportunidade de falar um pouco sobre a minha cultura para vocês que estão ouvindo, né? E um abraço muito especial para vocês aí do Egito. Agradecemos muito a liderança indígena por essa participação. E agora temos horário com a história. Vamos ouvir. Rolian Boechat, historiador e ativista indígena. Seja bem-vindo e feliz Dia dos Povos Indígenas. A palavra está com você agora. Então, aí eu vou responder para vocês mais tarde, mais à noite, com mais calma, e eu te mando. E aí, onde é que eu ouço e você me manda o link dessa entrevista depois? Quero agradecer a oportunidade de estar falando para uma rádio no Egito. É um povo que eu gosto muito também, que aprecio e admiro, como historiador, como antropólogo, né? Suas histórias e a parte antropológica também é bem interessante. Então, aproveito para responder essa primeira pergunta. 9 de agosto realmente é o Dia Internacional, reconhecido pela ONU, e o papel que os índios têm desempenhado para a construção do atual Brasil, a história indígena, né, o povoamento indígena do Brasil, é antes de tudo uma história de despovoamento, já que é possível considerar que o total de nativos aqui que habitavam, né, no atual território brasileiro em 1500 aproximadamente, estava na casa dos milhões de pessoas. E hoje mal ultrapassa 300 mil indígenas. O despovoamento, portanto, é o primeiro traço da história indígena no Brasil. É o primeiro traço. Como de fato ocorreu nas Américas em proporções gigantescas. O reconhecimento sobre os nativos da terra foi possível graças a alguns registros produzidos por viajantes de várias nacionalidades que ali aportavam desde o século XVI, XV, XVI, né? E nesse período colonial, né, há muita discussão sobre a origem dos índios, que uns acreditavam, como eu acredito, que já habitavam aqui há muitos anos, né? Hoje já se reconhece né, sobre a origem dos povos, desse povoamento da América, né? Suponho que os povos ameríndios foram provenientes da Ásia, né, e chegaram aqui nesse continente. É bem interessante, sabe? Eu acho que essa construção de ser reconhecido e essa construção de respeito. E respondendo a essa pergunta sobre as contribuições dos povos indígenas à sociedade brasileira, tiveram início logo após a chegada dos portugueses às terras brasileiras. Os índios ensinaram as técnicas de sobrevivência na selva,
como lidar com várias situações perigosas nas florestas. Esse é um tipo de contribuição. Como se orientar nas expedições que eram realizadas, né? Em todas as expedições empreendidas pelos colonizadores, estavam os nativos como guias e prestadores de serviços, né? Os povos indígenas brasileiros constituem ainda uma riqueza cultural invejável para muitos países e continentes do mundo, sabe? São 275 línguas diferentes, né? Então, assim, é uma contribuição muito grande. Eu acredito nisso, sabe? Tanto é que teve uma época que os índios sempre foram considerados aptos para trabalhos militares, né? Para forças armadas, principalmente na Venezuela e no Paraguai. Os povos indígenas brasileiros, a gente pode considerar aí principalmente o cacique Raoni, do povo Kayapó, que tem sido assim de extrema importância dentro da política, esse protagonismo indígena que ganhou força nas últimas décadas, a luta pelo marco temporal. Eu acredito que o Raoni hoje é uma liderança muito grande, sabe? A Sônia Guajajara, a ministra Sônia Guajajara também, é uma força muito grande também para poder manter a linha de frente, né, desse protagonismo indígena, dessas contribuições ilustres. Eu acredito que o cacique Raoni seja o maior deles hoje, na atualidade. E respondendo a essa pergunta sobre as contribuições dos povos indígenas à sociedade brasileira, tiveram início logo após a chegada dos portugueses às terras brasileiras. Os índios ensinaram as técnicas de sobrevivência na selva, como lidar com várias situações perigosas nas florestas. Esse é um tipo de contribuição. Como se orientar nas expedições que eram realizadas, né? Em todas as expedições empreendidas pelos colonizadores, estavam os nativos como guias e prestadores de serviços, né? Os povos indígenas brasileiros constituem ainda uma riqueza cultural invejável para muitos países e continentes do mundo, sabe? São 275 línguas diferentes, né? Então, assim, é uma contribuição muito grande. Eu acredito nisso, sabe? Tanto é que teve uma época que os índios sempre foram considerados aptos para trabalhos militares, né? Para forças armadas, principalmente na Venezuela e no Paraguai. Os povos indígenas brasileiros, a gente pode considerar aí principalmente o cacique Raoni, do povo Kayapó, que tem sido assim de extrema importância dentro da política, esse protagonismo indígena que ganhou força nas últimas décadas, a luta pelo marco temporal. Eu acredito que o Raoni hoje é uma liderança muito grande, sabe? A Sônia Guajajara, a ministra Sônia Guajajara também, é uma força muito grande também para poder manter a linha de frente, né, desse protagonismo indígena, dessas contribuições ilustres. Eu acredito que o cacique Raoni seja o maior deles hoje, na atualidade. O governo atual do Brasil tenta com todas as forças destacar, sim, o governo Lula, o PT. Mas eu gostaria de frisar uma coisa, uma observação. Foi as homologações de terras indígenas
por gestão presidencial, se eu não me engano, foi com Fernando Henrique Cardoso que teve mais homologações de terras indígenas, sabe? O governo passado, Bolsonaro, teve 0, não teve nada, nenhuma homologação, sabe? E depois dele, a gente pode falar do Lula, né? Do Luiz Inácio Lula da Silva, presidente Lula, e logo depois, atrás dele, o José Sarney. Mas foi Fernando Henrique Cardoso, que é um sociólogo muito importante, além de ter sido presidente. Eu acho que o uso da terra é, sem dúvida, uma questão de mais conflituosa entre os indígenas e não indígenas. Tá? Apesar da Carta Magna assegurar em seu artigo 67 que a União vai concluir a demarcação de terras indígenas, ainda assim há uma crise humanitária exacerbada, de acordo com essa visão, sabe? Tem muitos garimpeiros, tem muita entrada ilegal do homem branco ainda, sabe? Eu acho que eu tenho essa visão ainda, é um pouco complicado para falar sobre isso. Mas a minha visão ainda é que o índio precisa de mais visibilidade, sabe? Lutar por mais visibilidade e valorização é muito importante. Não é só no dia 19 de abril, não é só no dia 9 de agosto. Eu falo como Pataxó, neto de Pataxó, nós não somos, infelizmente, o que os livros de história ainda costumam retratar, né, na verdade. Então, assim, impacta muito o indígena essa falta de valorização e visibilidade. Então, isso vai ser constante, e isso já é constante. Então, a minha visão sobre isso ainda é um pouco, ainda não muito esclarecedora, mas eu acho que tem muito ainda o que fazer, o que lutar. Mas acredito que no final as coisas vão se dar. Eu sou muito positivo. Eu acredito que no final os povos indígenas vão ser reconhecidos, sim, e com suas terras demarcadas. Então, eu queria deixar uma mensagem muito importante para esse Dia Internacional, né, para a Rádio do Egito, que aproveito para agradecer mais uma vez, sabe, o reconhecimento, é que nossas terras são nossas vidas, não fonte de lucro, sabe? Isso é muito importante. E que acredito, sim, que todos nós, falo como indígena Pataxó, seremos recompensados por esses anos de luta, sabe? A nossa luta também é o futuro da humanidade e também é pelo futuro da humanidade. Nós, povos indígenas, temos uma cultura de alteridade e acolhimento. Nossa luta por nossas terras é também uma preservação ambiental. E nós temos plena consciência do nosso papel de protetores das florestas e da biodiversidade. E estamos dispostos a compartilhar nossos reconhecimentos para o bem de todos. E é isso. Muito obrigado. Muito obrigado. E que tenhamos mais consciência nesse dia 9, que é o Dia Internacional dos Povos Indígenas. Muito obrigado. Finalizamos esta edição especial com Marco Rossi, o ilustre historiador. Seja bem-vindo e feliz Dia dos Povos Indígenas. A palavra está com você agora. Para mim é uma grande honra estar participando deste programa de entrevista da Rádio Cairo do Egito. E principalmente levando em consideração que o tema
da entrevista são os povos indígenas brasileiros. Eu sou Marco Rossi, eu sou artista plástico, bacharel em Ciências Sociais e Jurídicas, sou produtor de projetos culturais e defensor das causas das mulheres indígenas. É interessante observar que foi fixada uma data internacional para comemorar os povos indígenas. Isso, na verdade, é uma espécie de meia-culpa por tudo que esses seres sofreram nos últimos 500 anos. A colonização da América foi uma das coisas mais estúpidas que aconteceu na humanidade. Porque ao invés dos europeus chegarem aqui e trocarem figurinhas, trocarem tecnologia com os povos originários, eles entraram para submeter os povos originários. Eu vou explicar o que significa trocar essa figurinha, trocar essa informação. Porque a ideia que se tem é que o europeu, o branco, ele é superior tecnologicamente, intelectualmente, ele tem uma civilização mais avançada. Isso não é verdade. Isso não corresponde à verdade. Numa análise sociológica, nós vemos que os indígenas e outros povos aborígenes do mundo estavam perfeitamente adaptados ao meio. Portanto, não havia necessidade de uma evolução. A evolução, ela não é necessária. A evolução, ela é necessária quando há um desequilíbrio na sociedade. E os indígenas estavam em equilíbrio há mais de 6.000 anos. Se considerarmos algumas hipóteses científicas que estão sendo verificadas, os indígenas estão há milhares e milhares de anos ocupando o território da América. No Brasil, o fóssil mais antigo deve ter mais de 10.000 anos. Mas se supõe que a presença dos aborígenes aqui seja muito anterior ainda. E por que a sociedade praticamente não se movimentava? Porque eles atingiram um ponto de equilíbrio com a natureza. A função do homem é ser feliz. E em equilíbrio com a natureza ele está feliz. Vamos falar do desequilíbrio. A sociedade ocidental, ela é desequilibrada, ela necessita constantemente de evoluir. Então ela evolui, inclusive tecnologicamente. A tecnologia, ela é adequada àquilo que a sociedade precisa. Os indígenas tinham tudo o que precisavam. Inclusive conhecimento de medicina muito mais avançada do que a dos europeus quando aqui chegaram. E os europeus desdenharam esse conhecimento. Chegaram com o pé na porta e passaram a escravizar os indígenas. Existe uma lei do final do século XVII, na colônia Brasil, que dizia o seguinte: os indígenas, os índios, eles chamavam de índios, por um erro, né? Porque quando se aqui chegou, se achava que se estava chegando nas Índias, na Índia. E na Índia, o povo indiano é chamado de indiano ou indígena. O povo indiano é conhecido como indiano ou índio, desculpa, indiano ou índio. E eles deram o nome de índio, que é uma terminologia errada. Nós não podemos falar índio para o indígena. Indígena é aquele que é originário do local. Então, eles trataram o que eles chamavam de índio,
da seguinte forma: eles são coitadinhos, eles andam nus, eles não conhecem o Evangelho, eles não sabem ler. Nós temos que ensinar tudo isso para eles. Então nós trazemos eles para os nossos núcleos urbanos, para ensinar a eles e ensiná-los a trabalhar. A trabalhar para quem? Para eles, europeus, portugueses no caso. E aí, eles ficam aqui até aprender. Como eles são muito ignorantes, vai demorar muito. E as terras deles a gente pega. Na verdade, tudo era um golpe para pegar as terras. O conteúdo dessa lei se repete até hoje no Brasil. Até hoje. As terras indígenas são cobiçadas e atacadas. Atacadas. Ou com o aval do governo, como foi no governo passado, o último governo brasileiro, ou com a omissão do governo. Então, hoje, por exemplo, o agronegócio avança vertiginosamente em cima das terras indígenas e mata. Os capangas matam os indígenas. Matam. É bastante difícil falar no desempenho da construção do Brasil. Primeiro que o Brasil foi construído de forma errada, com a morte e com a escravidão. Escravidão de povos indígenas e de negros que aqui vieram. Essa construção, ela está centrada no ideário branco, superior, supremacista. Até hoje, os indígenas e os negros sofrem por preconceito aqui no Brasil. Eu tive notícia, como eu sou indigenista, trabalho com a defesa das mulheres indígenas, eu tive notícia agora que uma equipe de futebol indígena, quando foi participar de uma partida num torneio estadual em Roraima, no estado de Roraima, foi maltratada e os torcedores da equipe branca adversária diziam: volta pro mato, vai comer frutinha no mato, aqui não é lugar de vocês. Então, na construção desse Brasil, o papel dos indígenas foi tentar deter os malefícios que a civilização branca fez aqui. A história do Brasil, como é contada da versão branca, elimina os povos indígenas, os coloca como passíveis de escravidão num determinado momento. Até hoje existe a escravidão, tá? Existe. No século passado, por exemplo, vou dar um exemplo do povo Puianauá do Acre. O Acre é o estado brasileiro mais ocidental. Fica abaixo do estado do Amazonas, ao lado e meio abaixo. Os Puianauá tiveram as terras invadidas por fazendeiros na época da extração da borracha, que aqui se chamou ciclo da borracha. Final do século XIX e início do século XX. As terras foram invadidas de maneira que as aldeias Puianauá ficaram no meio das fazendas. Os indígenas não eram mais donos de suas terras e eram escravizados, usados como trabalho escravo. Ora, mas não houve a Lei Áurea que libertou os escravos em 1888? Sim, houve. Só que a escravidão continuou. Tanto com a importação de brancos europeus fugidos de uma crise de capitalismo violenta na Europa, que vinham aqui para trabalho rural, no plantio e colheita de café, e eram tratados como escravos. Meu bisavô, por exemplo, teve que fugir com a família do interior do estado de São Paulo
onde eram tratados como escravos, fugir com medo, porque se não fosse uma fuga bem planejada, eram mortos à bala. Essa é a realidade da velha república. E os Puianauá foram escravizados na década de 20, 30, e mantinham essa condição até meados do século 20, como escravos mesmo. Esse é um registro que eu tenho. Posteriormente, à custa de uma logística estabelecida pelos indígenas, eles conseguiram fazer do plantio da mandioca uma forma de sustento. E caíram nas graças de que o mercado internacional, necessitando de mandioca, passou a importar mandioca dos Puianauá. Então, hoje os Puianauá têm condições de administrar suas terras e viver bem, mas passaram por período de escravidão. Coisa assim, fazendeiro recebe um amigo: o senhor quer uma mulher? Olha, escolha uma índia lá, eu pego para você. Pode fazer o que quiser, pode levar, pode deixar no meio do mato, aonde for, pode. Era assim, não importava se a mulher tivesse filho, fosse casada e tal e coisa. Essa prática ainda existe hoje, nos rincões do Brasil. O governo passado fechou os olhos e abriu caminho para um ataque maciço contra os povos indígenas e ocupação de suas terras, de maneira que o agronegócio progredisse dessa forma irregular no Brasil. Mas isso é contrário às políticas ambientais do mundo hoje. Então, pela minha fala, deu para ver que figuras indígenas houveram no Brasil de proeminência, mas não constam dos livros oficiais de história. Nós estamos reconstruindo a história. Hoje, as indígenas conseguem aproveitar o melhor do mundo ocidental. A adaptação delas é fantástica, porque não é uma evolução como ocorre no Ocidente, que nós vamos deixando para trás e perdemos a nossa cultura. Não, elas mantêm a cultura originária, a sua ancestralidade, e aproveitam o que tem de melhor no mundo ocidental. E hoje existem figuras de proeminência, sim. Nós temos, por exemplo, a deputada federal Célia Chacriabá, uma das mulheres mais importantes do mundo, capacitadas como outras a mudar o destino do mundo, porque o mundo está à beira de um colapso. As crises climáticas mostram isso. E os indígenas têm a fórmula de fazer reverter isso. Eles participam das COPs, principalmente as mulheres, das conferências climáticas anuais, falam, mas ainda não se dá ouvido. Só que nós temos mais 6 anos apenas para reverter a situação. Os indígenas brasileiros podem reverter essa situação, e principalmente as mulheres indígenas. Eu citei Célia Chacriabá, uma delas, tá? Outra que eu vou citar, Narúbia Uerreria, do estado do Tocantins, aqui do Brasil, que participa ativamente do governo estadual e promovendo, como outras indígenas, a inclusão do indígena nas universidades, e no que tem de melhor no mundo ocidental. E lutando pela visibilidade e pela voz, principalmente das mulheres indígenas. Vou citar outra, e estou citando amigas minhas, que são figuras do mundo. Sônia Guajajara, que foi eleita deputada federal por São Paulo, e ela é do estado do Maranhão, e se tornou a primeira ministra do Ministério dos Povos Indígenas do Brasil. Wanda Witoto, etnia Witoto, do Amazonas, que foi candidata a deputada estadual, não venceu o pleito, mas se saiu vitoriosa pela visibilidade. Wanda Witoto vem de uma etnia que perdeu
como muitas outras, até a sua própria língua originária. Porque aqui no Brasil não se permitia que os indígenas falassem a sua língua original, para que a cultura fosse morta. A luta hoje nossa é para nossa visibilidade e para que a gente possa realmente contribuir para salvar o mundo. Nesse particular, eu como produtor cultural, estou com um projeto de um filme com mulheres indígenas, um filme de 70 minutos de duração, um documentário, vou viajar o Brasil inteiro, filmando, para mostrar como elas vivem em aldeia, como elas convivem com o mundo urbano. Essas mulheres que saem da aldeia, fazem universidade. A Célia Chacriabá, por exemplo, tem 2 universidades. Uma ela é mestra, a outra ela é doutora. Mostrar exatamente aquilo que a Rádio Cairo me perguntou. A contribuição dessas mulheres no mundo, no Brasil e no mundo. É evidente que existe uma inseparabilidade dos componentes de uma sociedade. Só que, na prática, o que se vê em relação aos indígenas é um processo de exclusão. Então, no momento em que se diz aqui no Brasil, por exemplo, no governo passado, e que os indígenas eram parte inseparável da sociedade, se pretendia que eles se movimentassem dentro da área urbana. O que se queria é que eles deixassem as suas terras e viessem para a área urbana. Ora, em suas terras, eles são suas terras, é deles. Eles são magníficos. Agora, você pega um indígena de pouco contato com o mundo branco e o traz para a cidade, ele vai se tornar o quê? Um favelado. E existe ainda pouca política social no Brasil, pela demanda que tem os quase 220 milhões de pessoas nesse país. Porque é uma minoria ínfima que detém o poder, que detém o poder econômico e que detém a posse das terras. Então, o governo atual, ele se elegeu também com o apoio dos indígenas. Ora, mas quantos indígenas tem no Brasil? Hoje, 1.700.000. Tá? 1.700.000. Na década de 70, se chegou a abaixo de 400.000. E já se dizia e se aplaudia, a elite branca governante já aplaudia que eles seriam extintos. Mas não. Eles se conscientizaram do dever de lutar e conseguiram se remanejar. Muito bem. Qual é a política atual do governo, desse governo? Esse governo se aproximou dos povos indígenas. Antes, no momento de eleição, se aproximou dos povos indígenas. Então vamos lá. Mas por que é que 1.700.000, se considerando as crianças que não votam, é um número muito ínfimo dentro de um quadro eleitoral tão amplo que é o brasileiro, para que alguém pretenda ganhar ponto com votos dessa turma. Só que esse é um voto qualitativo, porque a consciência política que o indígena tem, mesmo o indígena de aldeia, é muito maior que a do branco da cidade que é alienado, que faz política como se fosse time de futebol. Olha, o meu time é tal, eu torço para ele contra o seu. É assim, não vê programa de governo e nada. O indígena é extremamente atento a essas questões. A força da palavra de uma mulher indígena altamente instruída, formada, como a Célia Chacriabá, como a Narúbio Herreria,
como Sônia Guajajara, como Wanda Witoto, como Ingrid Sateremaué. A força é tão grande que se amplifica. Então, o candidato que se tornou presidente, hoje do Brasil, ele se aproximou dos indígenas. E quando eu falo indígena, as mulheres indígenas, porque hoje elas estão se tornando caciques, estão se tornando lideranças no lugar dos homens. Elas estão tocando todo o processo cultural, político dos povos indígenas do Brasil. Então, nessa aproximação, o candidato falou em Ministério de Povos Indígenas. Uma vez eleito, o candidato disse, nós vamos fazer gradativamente, e ele vai começar com uma Secretaria de Estado. Sônia Guajajara e as outras lideranças, principalmente a Sônia, para quem o candidato fez a promessa, veio a público e disse, para o indígena, promessa é promessa. Eu nada pedi, mas prometeu, tem que cumprir. Em uma semana, o ministério saiu. Em uma semana. No curso dos primeiros meses de governo, por uma questão de política, pela formação do Congresso Brasileiro, houve uma retroação na ação do Ministério dos Povos Indígenas e da FUNAI, e do Ministério, FUNAI, Fundação Nacional do Indígena, e do Ministério do Meio Ambiente. Por quê? Porque uma parte grande do Congresso brasileiro é conservadora e quer o domínio sobre a terra dos indígenas, continua com a ideia colonial. E como essa parte é muito grande, eles conseguiram encurralar o governo brasileiro de maneira que retirou algumas atribuições desses órgãos importantíssimos que eu citei. No mais, o governo acena para uma não continuidade do massacre imposto aos povos indígenas. Mas poderia ser mais ativo ainda. Poderia ser mais ativo. No início, logo no primeiro mês, o presidente foi com a ministra dos povos indígenas, Sônia Guajajara, a Roraima, visitar em loco, né? Fazer a visita em aldeia Yanomami, que estava sitiada, levada a uma condição de campo de concentração pelo garimpo ilegal, apoiado pelo governo anterior. Esse garimpo ilegal sitiou as aldeias, poluiu os rios, poluiu as terras, de maneira que em 4 anos, 572 crianças morreram de inanição e um outro tanto de idosos. O presidente chorou quando viu aquilo. E mandou o exército, mandou a Polícia Federal, um monte de coisas, os garimpeiros foram retirados, só que eles continuam, permanecem na Amazônia e migraram para outro lugar. Por quê? Porque existe nos grandes centros uma demanda de ouro. Então, não dá para você parar uma atividade ilegal do garimpo de ouro se o povo no mundo quer ouro. É como dizer assim, como é que eu vou acabar com a matança das focas no Polo Norte a paulada? É só não comprar pele de foca. No entanto, as pessoas falam, não podemos matar as filhotes de foca. E vão lá, eu quero casaco de pele. Então é uma incoerência. A pessoa está alimentando a atividade ilegal. Da mesma forma, o garimpo ele ocorre de forma clandestina, como o desmatamento, para venda de madeira, sobretudo para exportação.
Então, países de fora que apontam o Brasil como um desmatador, são importadores de madeira do Brasil. E da onde vem? Da floresta. Isso é uma coisa que precisa ter uma conscientização não só do povo brasileiro, mas como do mundo inteiro. Muito importante isso, tá? A contribuição das indígenas, na presença delas no Congresso e no governo brasileiro, é fundamental para a mudança de visão da sociedade brasileira. E é fundamental para que o governo brasileiro adquira mecanismos para sair dos problemas que são imensos. Porque o Brasil tem biomas que alimentam o mundo. Não é alimentar de comida, não. Alimenta a vida no planeta. A floresta amazônica, por exemplo, ela tem rios voadores. O que é rio voador? A evaporação é tão grande que todo o sistema de chuvas da região sul do Brasil e dessa parte adjacente da América do Sul, todo o sistema de chuva é regido pela floresta amazônica. Se a floresta amazônica for destruída em grande parte, nós vamos ter seca e transformação de grandes áreas em deserto. Isso vai influenciar no mundo inteiro. Então a participação dos indígenas no Congresso e no Executivo, o Poder Executivo brasileiro, é importantíssima. Eu diria, assim como eu repito sempre, né? Porque eu não sou indígena, mas eu recebi o nome indígena. Então o meu nome indígena é Uerá Tecupê. Recebi na aldeia Guarani Ibiá, Tapemirim, do estado de São Paulo, aqui no Brasil. E como os indígenas se chamam de parentes, todos, embora sejam de culturas diferentes, cada povo tem uma cultura completamente diferente, uma língua diferente. Eu sou um parente meio torto. Então eu diria aos meus parentes o seguinte: continue na luta, porque a sua causa é justa. Vocês podem salvar o mundo. Continue na luta, que o mundo precisa ser salvo. E eu diria aos amigos da Rádio Cairo do Egito, parabéns por esse trabalho fantástico de transmissão em português das entrevistas e mais uma vez um agradecimento por essa oportunidade de falar dos povos indígenas brasileiros. Muito obrigado. Agradecemos muito todas as figuras palestrantes por esta nobre e gentil participação. Saudações daqui do Egito para todos os povos indígenas do mundo inteiro. Desejamos feliz data comemorativa com sucesso e progresso.